Queridos irmãos, saudações em nome do Senhor Jesus. Deus esteja conosco nessa manhã e nos abençoe no culto que nós prestamos a Ele. Queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 7 até o verso 28, muito embora o foco da nossa pregação será do verso 7 até o verso 19. Mas nós vamos de Lucas... Desculpa, eu falei 7, nós vamos de Lucas 5 até 28, que é o sermão, parte do sermão escatológico de Jesus. Lucas 21, de 5 em diante. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E também: Chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, pois, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Nós vamos orar, queridos, pedindo que o nosso Deus nos dê instrução, orientação e conforto a partir das palavras do seu Filho. Pai querido, reunidos na manhã desse dia do Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de te adorar, te cultuar e te oferecer o serviço espiritual do qual tu és digno. Nós oramos, ó Deus, que ilumines o nosso entendimento agora, que esclareças a nossa mente de tal forma que nós possamos receber de ti orientações para esse momento difícil que o mundo atravessa. Nós oramos, ó Deus, por conforto, consolo e iluminação. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos também saudar aqueles irmãos que nos acompanham pela internet, que acompanham o culto online pelo canal da igreja no YouTube. Queridos, no início da semana passada, o mundo entrou em crise com o surto violento daquilo que ficou chamado do novo coronavírus. Se trata, na verdade, de uma nova forma de gripe altamente contagiosa e que já fez alguns
poucos milhares de vítimas em todo o mundo e para o qual ainda não há vacina. O temor de que ele se espalhe, de que ele domine ou que ele contamine milhões de pessoas, quebrando o sistema de saúde dos países e trazendo prejuízo sem precedentes à economia mundial, tem levado governos e países a tomarem medidas drásticas para conter a disseminação do coronavírus. Países têm fechado suas fronteiras, governos e prefeituras têm proibido ajuntamento de pessoas, cancelam-se jogos, congressos, eventos menores que se realizam o fazem debaixo de medidas drásticas de restrição e cuidados, viagens internacionais proibidas em muitos lugares, muita especulação, teorias da conspiração, ideias de que foi manipulado o vírus, fake news, até quase matam o presidente, exagero e histeria sobre a pandemia, tudo isso tem trazido medo, angústia e preocupações, inclusive entre os cristãos. Na mensagem de hoje, eu gostaria de expor essa passagem onde o Senhor Jesus advertiu aos discípulos de longa data a respeito de calamidades desse tipo. Eu quero entender o que está acontecendo à luz do quadro maior que Jesus descreve no chamado sermão escatológico. Ao fazer, ele falou também de epidemias, verso 11, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, verso 9, se levantará nação contra nação, verso 10, haverá grandes terremotos, verso 11, epidemias. Ou seja, propagação de doenças que trariam, veja logo em seguida, fome, com a morte e com o colapso do sistema financeiro, dos sistemas, das estruturas de governo e da sociedade. Então, as consequências geralmente eram, depois da epidemia, a epidemia se segue à fome e a morte por todo tipo de motivos relacionados. As epidemias não pararam de surgir, e não tem parado. A humanidade tem passado por muitas delas. Talvez a mais famosa é a peste negra, que matou metade dos habitantes da Europa, somando números aí catastróficos. O próprio Lutero, durante o período da Reforma, enfrentou uma epidemia de grandes proporções. Ele tem nos seus escritos, ele tem várias referências e até mesmo orientações sobre como os cristãos deveriam se comportar no meio de epidemias, de pragas, de pestilências, dessas calamidades que se espalham, atingem todas as pessoas, trazendo resultados que nós estamos vendo já aqui no mundo. O Senhor Jesus profetizou que essas coisas haveriam de acontecer. Já não é que ele não tinha conhecimento disso. No Antigo Testamento nós temos notícia, inclusive, de como Deus usava esse tipo de praga como juízo e para aniquilar os inimigos da nação de Israel. Pestes, pestilências, epidemias não eram desconhecidos da nação de Israel, mas profetizar que elas haveriam de acontecer em proporções mundiais e até o dia da sua vinda, somente se Cristo tivesse onisciência, que de fato ele tinha como o Filho de Deus. Ele também fala de fome, já mencionei, e ainda no verso 11 ele menciona coisas espantosas, ou seja, coisas inusitadas, extraordinárias, das quais nós nunca ouvimos falar e que viriam como uma surpresa para as civilizações. A gente pode pensar nas duas grandes guerras, no poder das bombas atômicas. Nós podemos pensar catástrofes como o tsunami que arrebentou com Haiti não fazem muitos anos, ou aquele que veio nas costas da Ásia e que matou tanta gente, coisas espantosas com as quais a humanidade não estava preparada. Esse vírus, por exemplo, atinge ou traz uma preocupação e uma ansiedade sem precedentes na história. E a gente fica impressionado como isso pode acontecer. Cremos que está bem dentro daquilo que Jesus falou. Many of the preachers that are heroes in Brazil. Há muitos pastores heróis no Brasil.
Many of the false prophets, Há muitos falsos profetas, the prosperity preachers os pregadores da prosperidade, who make millions of dollars a year, que fazem milhares de dólares por ano, who claim to heal people when they don't. que reclamam curar pessoas quando eles não They're curam, deceivers. que são mentirosos, They're liars. que são falsos. And when they teach prosperity, E quando eles ensinam you prosperidade, need to realize that the only one who prospers are the preachers. você precisa entender que só prosperam a eles mesmos. And it's because of Aqui no these Brasil, men. Netflix usa um grupo, Porta dos Fundos, para escarnecer desse Jesus, para vilipendiar esse Jesus, para trazer uma caricatura horrenda desse Jesus, de um Jesus que não passa de um demônio. Mas que há muitos anticristos que já estão presentes. Então, quem são os anticristos? São todos aqueles líderes religiosos, falsos profetas, que fazem sinais e prodígios e que negam a Jesus Cristo e querem tomar o lugar dele. Porque me dá náuseas a ideia de gente que diz cristã e leva a vida cristã nas coxas e faz de qualquer jeito, trata a oração de qualquer jeito, a leitura da palavra de qualquer jeito, se veste de qualquer jeito, vem ao culto a hora que quer, se porta do jeito que quer. Você está achando que isso é o quê? Que vida cristã é o quê?